Então, vamos iniciar a apresentação do regimento do CENIFES. Então, convidar a Tiara e o Zenóbio, que estão presentes aqui, que também fazem parte do CENIFES, para compor a mesa, junto comigo e com o Pedro. Cadê o Zenóbio? O Zenóbio saiu, depois ele aparece, então. Vamos começando. Eu vou só introduzir para atender. Pessoal, mais uma vez, bom dia. Esse momento do Enarquifes é um momento que, para a gente, é muito importante, porque no último Enarquifes, quando foi feita a eleição do CENIFES, nós, quando assumimos esse desafio, né, eu, Newton, Tiara, Zenóbio e os demais que não puderam estar aqui agora, nós iniciamos nossa primeira reunião em janeiro de 2018, sem saber o que era o CENIFES, sem saber para que o CENIFES existia, além daquilo que estava escrito nos anais do Enarquifes de João Pessoa, que era garantir, acompanhar e divulgar as resoluções do Enarquifes. Então, baseados nesse questionamento, para que nós existimos, né, qual a finalidade do CENIFES, e também para que a gente pudesse se organizar, e também para atender a resolução do último Enarquifes, que dizia respeito a isso, nós construímos uma proposta de regimento que precisa ser aprovada, ou discutida, ou não ser aprovada, enfim, para que vocês pudessem ter o conhecimento. Então, para variar o sotaque, quem vai fazer a leitura aqui agora é a Tiara. Tu prefere ficar aqui? Vai prefiro ficar aqui. Sempre aqui, ó. As minhas vistas já não estão mais tão boas. Então, a gente vai iniciar aqui a leitura. A gente achou melhor passar a leitura total do regimento para que todos tenham conhecimento e que possam ir depois. A gente vai dividir por partes, né, Pedro? Vamos dividir por partes, então a gente vai ler uma parte, depois vocês vão comentando o que aprova, o que não aprova, se tem alguma sugestão. Não é isso? Até para ter uma dinâmica melhor, eu peço já para o pessoal ir anotando ao longo que a Tiara for fazer a leitura, que aí que na hora que abrir para a discussão fica mais fácil. E aí a gente vai fazer por capítulos. Bom, então no capítulo 1, pensamos das disposições preliminares. Artigo 1. O presente regulamento tem por objetivo disciplinar o funcionamento do Comitê Nacional dos Arquivistas das Instituições Federais de Ensino Superior, doravante denominado CENIFES, criado de acordo com a Resolução número 1 do 2º Encontro Nacional de Arquivistas das Instituições Federais de Ensino Superior, de agora em diante denominado Enarquifes, realizado em 2011 na cidade de João Pessoa, na Paraíba. O Enarquifes é a reunião dos arquivistas, técnicos de arquivo e profissionais afins das instituições federais de ensino superior, IFES, denominada Rede Arquifes, e é realizado a cada 2 anos. Zenóbio pode vir compor a mesa. Não está escrito isso não, viu, gente? Realizado a cada 2 anos, com o objetivo de ampliar o diálogo e propor soluções relativas às atividades de arquivo nas instituições congêneres. Artigo 3º. Sobre o objetivo? Não vai ser por capítulo? Já vai para o próximo. Bom, então, vocês concordam? Tem alguma coisa a comentar? Qual vai ser a dinâmica? 1 minuto? Alô? Não é exatamente em relação a esse artigo, mas é em relação... Eu acho que tem uma questão que precede, é que me parece que a demanda de propor um regulamento para os CENIFES, enquanto instrumento de organização dessa composição, eu acho que é elevada e foi extremamente satisfatória, né?
mas eu tenho uma consideração a respeito da forma como a gente está propondo a fazer, digamos, como um marco, digamos que um marco constitutivo mais, digamos, formal que a gente estaria trabalhando agora, se dá como o objeto ser o comitê, né? Quero dizer, a gente sempre se organizou de alguma forma desde o primeiro evento numa perspectiva de uma organização coletiva, né? Sem exatamente uma denominação. A gente nunca, quando se criou, não havia uma definição, né? Depois houve a preocupação que foi apontada no segundo evento, que culminou na... Deu quanto tempo? Já passou de 1 minuto. Peraí, mas... A gente tem 1 hora para fazer a discussão inteira. Então, a gente vai parar por capítulo e a gente vai tentar regular os tempos, mas você pode continuar. Tá. Enfim, então, quando houve a proposição do CENIFES, o objetivo era que a gente tivesse, então, um grupo executivo para acompanhar as resoluções. Mas se tratava de um destacamento de algo maior. E eu acho que a discussão que precede é a gente tentar, a partir dessa proposição, mas pensar algo maior, e não pensar no regulamento do CENIFES. A gente precede estabelecer um regulamento, uma denominação geral para essa organização que a gente faz, que foi, de alguma forma, cunhada aí o termo de Arquifes, né? Então, é só para a gente entender, por favor, Rodolfo, a sua proposta objetiva: suspender a votação do regimento CENIFES e propor a criação de um regimento para o Arquifes? Porque eu não entendi. Não exatamente. Eu acho que, em cima do que está proposto, do texto, a gente pode trabalhar numa perspectiva de, em alguns trechos, a gente trabalhar numa perspectiva. Foi colocado aqui, durante o evento, por exemplo, talvez a possibilidade de se pensar numa associação. Houve a discussão de se isso seria sustentável e tudo mais. A gente poderia fazer rapidamente, talvez, um debate a respeito disso, como que a gente poderia separar um tempo para pensar isso, e em cima, aí seria, digamos que um capítulo anterior, algo do gênero, e o que se segue nesse documento, a gente mantém e discute ele. Mas, previamente, a gente discute alguns capítulos ali precedentes ali que dessem essa denominação de o que seria uma organização coletiva aos moldes de uma associação. Uhum. Porque a questão maior, eu acho que é porque no último Enarquifes que nós participamos, nós topamos assumir o CENIFES, mas nós, de fato, não sabíamos quais eram as nossas atribuições como CENIFES. Então, no próprio 5º Enarquifes foi proposto de criar esse regimento, para que contivesse todas essas atribuições desse comitê. E esse regimento também, ele já tinha sido apresentado lá na 4ª reunião, e foi proposto que aqui seria o local de aprovação ou não, e também foi divulgado, né, no blog, na época, no site, e também nas redes sociais. Então, poderíamos ver, sim, a possibilidade de acrescentar mais artigos, mas como? Agora a gente vai escrever, ou pensaria de uma outra forma, de deixar um campo, um espaço, ou essa seria uma complementação de algo maior, né? Então, teria que abrir Só para complementar e de uma forma bem objetiva, eu entendo que o Rodolfo pontuou, mas isso foi posto tanto no encontro como no CNA. Inclusive, teve um debate grande no CNA se lá seria o ambiente adequado para deliberação, aprovação, e a gente entendeu que não, que o ambiente adequado seria dentro do Enarquifes, e hoje era o momento de fazer a aprovação desse regimento. Vai estar sendo lido aqui
por capítulos, então acho que não cabe nesse momento a gente fazer essa discussão. Senão a gente parar aqui para discutir isso, eu acho que não vai ser interessante nesse momento. Sim. Já estamos trabalhando nisso já há 2 anos, né? E antes disso também, até fiz parte com o Rodolfo, o Renato e outros colegas, de propor um documento que fosse o nosso norte, né? E nunca sai do papel. Parece o cachorro que fica correndo atrás do próprio rabo. A gente não sai do lugar. Vocês avaliem, né? Pode ser a aprovação unânime, mas pode ter algumas ressalvas. Eu passo a palavra para a Alessandra enquanto ela vem para o púlpito, mas a minha sugestão objetiva é o seguinte: nós somos arquivistas, né? Então documentos são importantes. O último Enarquifes elaborou um documento solicitando a regulamentação das atividades do CENIFES. O CENIFES está aqui cumprindo uma resolução do Enarquifes. O Enarquifes existe há 10 anos e nunca se regulamentou enquanto encontro. A rede Arquifes existe há 10 anos e nunca se regulamentou enquanto rede. Esse é o espaço realmente para nós discutirmos isso. E é muito válido e importante que nós não deixemos essa discussão passar. Porém, hoje, depois de 2 anos de atuação, nós estamos aqui cumprindo uma finalidade estabelecida por esta plenária, que é regimentar o CENIFES. E entendemos que a discussão sobre criação ou não de uma associação não vai terminar hoje. E entendemos mais ainda, eu não sei se eu falo por todos, agora eu falo quanto membro da rede, não do CENIFES, entendo que será mais fácil que as outras discussões a respeito de rede, associação ou não, aconteçam se o CENIFES souber para que ele serve. Porque hoje nós não temos nenhum documento que fala nada a respeito de nada. Essa é a verdade. O que nós temos são resoluções, como o Renato bem observou na pesquisa dele, que na maioria dos encontros eram para outros fazerem, que no último encontro foi a primeira vez que nós dedicamos 100% a que nós mesmos pudéssemos criar as coisas, e que não aprovar ou não pensar e não refletir sobre o funcionamento do CENIFES hoje é desrespeitar uma resolução do último Enarquifes e deixar de avançar nas próximas discussões. Então, o que eu proponho é uma votação objetiva. Ou a gente termina essa discussão de CENIFES e depois começa a discussão do que é a rede Arquifes e se a gente deve ser associação ou não. Votaremos isso. E aí, se vocês voltarem agora, não devemos discutir CENIFES e devemos discutir só essa outra temática, eu entendo isso como um desrespeito ao trabalho que foi feito nos últimos 2 anos. E que a gente deveria ir para o almoço e voltar mais tarde para discutir outra questão. É a minha proposta objetiva. Não, eu vou ser objetiva aqui também. É o seguinte, eu entendo o que o Rodolfo falou, porque a gente está definindo uma parte do Arquifes sem ter definido o Arquifes. Mas eu acho que o trabalho está pronto e é isso que a gente tem que Foi submetido uma consulta por 6 meses isso. No grupo. Isso, eu acho que isso aí está certo, a votação. Mas eu entendi o que ele falou. A gente está definindo uma parte sem ter definido tudo. Então, eu também entendi e concordo, mas a gente precisa ser objetivo hoje. Isso, né? então, sendo objetivo hoje. Como a discussão vai entrar agora na parte da tarde sobre o que é o Arquifes, eu acho que ela vai fazer parte do nosso evento agora na parte da tarde, que dali, com essa tentativa de definição, que a gente tente fazer também uma resolução definindo o todo. Sim. Que seja um trabalho a partir daqui. Eu acho que realmente a gente pecou começando por parte, mas foi o que a gente tinha na época. Então, a gente faz a discussão da parte e a gente tenta fazer uma definição melhor do todo na parte da tarde e tenta tirar deliberado de tarde a construção de um documento geral definindo Arquifes, Enarquifes, principalmente o Enarquifes como instância deliberativa, se o CNA vai ser uma instância deliberativa ou não. Aí eu acho que essa discussão cabe para a gente fazer eu acho talvez para a gente não perder. Eu acho assim, a minha proposta é o seguinte: vocês não leram o regimento do CENIFES, porque assim, no regimento tem essas definições. Então, talvez o mais prudente fosse que a gente terminasse a leitura. Porque, tipo assim, a gente já pontuou quais são as instâncias, já tem uma série de coisas pontuadas. Então, talvez fosse o caso de terminar a leitura e fazer a discussão final total. O que é que vocês acham? Né? Tudo bem. Certinho. Pode falar, Rodolfo. Eu li o regimento. E eu peço... você falou, talvez falando no plural, aí acaba incluindo outras pessoas que leram. Então, assim, eu acho que a gente precisa distensionar um pouco.
né? Não existe a perspectiva aqui, e eu acho que faz parte, mesmo se a gente não tiver maturidade suficiente para resolver agora, não existe essa... Foram 10 anos, vão ter mais 10 anos para frente, isso não é problema, sempre houve. A resolução que previa, né, que resguarda esse trabalho, está dito que é aprimorar as competências do CENIF, definindo objetivos e metas, né? Não fala em regimento interno, né? Então, assim, não é também algo propor, discutir, algo... não é um desrespeito, né? Eu vir falar como para deixar claro que, de forma alguma, eu estou desconsiderando o trabalho. E a consulta pública que foi aberta para as contribuições, ela, por si só, ela não resolve. Então, se não feita a consulta, não precisaria ser feita a discussão aqui, né? Então, eu acho que é válido. A gente trabalha nesse texto aqui. E, na plenária, a gente pode, como a Alessandra sugeriu de caminhamento, constituir, a gente discute essa parte, com a possibilidade de, na plenária, a gente criar, digamos que, pensar o todo e, a depender da situação, se esse todo tiver algum tipo de ajuste, esse ajuste retroage em cima dessa discussão. Entende? Vamos continuar. Continuar a leitura, Tiara. O artigo 1 e 2 está aprovado ou não? Precisa se passar isso, porque senão a gente não vai andar em círculos, entendeu? A gente pode até desaprovar mais tarde, mas, tipo assim, se essa hora está marcada para a gente aprovar ou não o regimento CENIFES, nós lemos 2 artigos. Então, a gente precisa aprovar ou não isso, e aí, à tarde, a gente pode até discutir e dizer assim, não vale, é melhor a gente ter outro tipo de discussão, vamos, entendeu? Mas a gente precisa terminar. Tá? Quem concorda com o artigo 1 e 2, permaneça como está. Eu queria falar sobre isso. Desculpa, não te vi, Glis. Rapidamente, uma coisa que eu sempre levanto e que eu não acho que não está esclarecido ainda, se vocês discutiram, que é o uso da palavra superior. Que eu acho que a rede Arquifes, ela envolve as instituições federais de ensino, que nem todas têm ensino superior, como é o caso do Colégio Pedro II, etc. Então, eu sou a favor sempre de suprimir a palavra superior, né? Rede Arquifes, instituições federais de ensino. Se vocês discutiram enfim, retirar a palavra superior, sempre. Enfim, daí se as pessoas concordam. Alguém quer falar alguma coisa sobre a colocação da Gleice? Eu não sei. Mas tem o INES e o IBC. Questão de ordem. Faz a leitura e aí, à medida que tiver destaque, fala destaque, alguém anota aí qual que é o artigo, né? E aí vai fazendo. Bota no final. Aí depois discute o destaque, um a um, tá? Pronto. Então está anotado o destaque da Gleice para que mude para superior, a gente vai continuar. Da natureza e dos objetivos. O CENIFES, instituído pelo ENARQUIFES no âmbito da rede Arquifes, possui caráter deliberativo, consultivo e executivo. São objetivos do CENIFES: fomentar a realização do ENARQUIFES a cada 2 anos, acompanhar e divulgar a execução das resoluções ENARQUIFES, coordenar a rede Arquifes. Composição, capítulo 3. O CENIFES será composto por 2 representantes de cada região do país, com a seguinte formação: 2 representantes da região Centro-Oeste, 2 representantes da região Nordeste, 2 representantes da região Norte, 2 representantes da região Sudeste, 2 representantes da região Sul. O CENIFES só poderá ser constituído por servidores públicos federais ocupantes do cargo de arquivista e técnicos em arquivo em IFES. Artigo 7º.
A constituição do CENIF será realizada mediante indicação de nomes apresentados no Enarquifes e homologados na plenária final do evento. Artigo 8º. Na ocasião da inexistência de candidatos em número suficiente presentes no Enarquifes, caberá aos CENIFes em exercício a validação dos nomes que irão ocupar as representações que porventura fiquem vagas. Artigo 9º. A comunicação da composição final do CENIFes para o biênio seguinte deverá ser feita até 30 dias após a realização do Enarquifes. Artigo 10º. O mandato dos membros do Comitê Nacional de Arquivistas IFES será de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo único. O mandato terá início após a divulgação pelo comitê anterior, no prazo até 30 dias após o Enarquifes. Artigo 11º. A estrutura dos CENIFes compreende os cargos integrantes de sua estrutura básica, com definições e atribuições definidas por esse regimento. São cargos integrantes da estrutura dos CENIFes: coordenação geral adjunta, secretaria adjunta, coordenação dos grupos de trabalho, coordenação adjunta de grupos de trabalho, coordenação de comunicação adjunta de comunicação, coordenação de articulação, coordenação adjunta de articulação. Parágrafo único. A definição sobre quais membros deverão ocupar os cargos da estrutura dos CENIFes deverá ser realizada de forma voluntária e consensual na primeira reunião do comitê após a realização do Enarquifes que o elegeu. Não, fica ali em pé. Bem, vamos falar sobre as competências. Compete aos CENIFes apoiar a preparação, divulgação e realização do Encontro Nacional da Rede Arquifes, o Enarquifes. Inciso 2º, apoiar para a preparação, divulgação e realização dos encontros regionais da Rede Arquifes. 3º, apoiar para a preparação, divulgação e realização dos eventos realizados pela Rede Arquifes. 4º, manter registro das resoluções dos encontros regionais da Rede Arquifes. 5º, levar ao conhecimento da plenária final do Enarquifes as resoluções dos encontros regionais realizados no biênio correspondente ao seu exercício. 6º, manter registro das resoluções do Enarquifes. 7º, divulgar as resoluções do Enarquifes. Artigo 13º, compete aos CENIFes. Continuando. 8º, acompanhar os grupos de trabalho responsáveis pela execução das resoluções do Enarquifes, motivando, monitorando e colaborando com a realização das suas atividades. 9º, administrar o grupo de WhatsApp da Rede Arquifes. 10º, administrar o site da Rede Arquifes. 11º, propor a criação de grupos de trabalho de temas que sejam relevantes para o trabalho dos arquivistas e profissionais afins nas IFES. É o 11º e 10º. E eu vou destacar o 9º, do grupo de WhatsApp, eu acho que é redes sociais. 9º, 10º, né, porque aí... 12º, analisar e emitir opinião acerca de temas de interesse da Rede Arquifes. 13º, reunir-se de forma ordinária a cada 90 dias. 14º, reunir-se de forma extraordinária quando houver necessidade, desde que convocada pelo presidente, isso já teve destaque, ou pela maioria dos membros. 15º, manter registro das pautas e decisões das reuniões ordinárias e extraordinárias. 16º, estabelecer diálogo a respeito de temas de interesse da Rede Arquifes com o governo, sindicato, associações e demais órgãos. Volta lá, por favor. 16º, do artigo 12. 13, perdoe. Artigo 14º.
Então, está aí o destaque do Pedro, né, que a mudança de nomenclatura de presidente para coordenador saiu no último CNA, né, em João Pessoa, que ocorreu ano passado. Bem, artigo 14º. As definições e atribuição dos cargos integrantes da estrutura do CENIF são, então, como ele relatou aqui, coordenação geral, definição responsável pela convocação das reuniões, motivação dos membros e coordenação dos trabalhos do comitê. Atribuições: expedir convocatória das reuniões com respectiva pauta. B. Presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias do comitê. C. Submeter ao debate e à votação as matérias a serem deliberadas, apurando os votos e proclamando os resultados. D. Resolver as questões de ordem. E. Exercer o voto de desempate. F. Coordenar a elaboração do plano de trabalho do CENIFES. G. Coordenar as ações do comitê. H. Convidar participantes para as reuniões quando se fizer necessário. I. Indicar membros para grupos de trabalho. J. Representar o CENIFES nos atos que forem necessários. Volta lá. I. 14º. Vice-presidência, né, seria coordenação geral adjunta. Será o responsável por auxiliar a coordenação geral na realização das suas atividades, substituir a coordenação geral quando necessário e fornecer apoio nas realizações das funções do comitê. Atribuições: convocar e presidir as reuniões nos impedimentos da coordenação geral. B. Contribuir para a elaboração do plano de trabalho. C. Colaborar com a coordenação geral na coordenação das ações do comitê. 3. Secretaria. Definição: responsável por registrar reuniões do comitê, resoluções dos eventos da rede Arquifes e pela guarda dos documentos do CENIF Arquifes. Atribuições: A. Redigir a ata das reuniões do comitê. B. Redigir as atas dos eventos da rede Arquifes. C. Manter a custódia dos registros documentais do CENIF. Secretária adjunta. Item 4. Responsável por auxiliar a secretaria na realização das suas atividades. Substituir a secretaria quando necessário e fornecer apoio na realização das funções do comitê. Atribuições: redigir a ata das reuniões do comitê quando do impedimento do titular. Colaborar com a redação das atas dos eventos da rede Arquifes. Colaborar na custódia dos registros documentais do CENIFES. Item 5. Coordenação de grupo de trabalho. Responsável por coordenar os grupos de trabalho da rede Arquifes, auxiliar na elaboração, acompanhamento e execução dos respectivos planos de trabalho. Atribuições: A. Reunir-se ordinariamente no intervalo máximo de 90 dias com os grupos de trabalho da rede Arquifes. Colaborar com o estabelecimento dos seus respectivos planos de trabalho. B. Acompanhar e colaborar com as atividades dos GTs. C. Informar ao CENIFES o andamento das suas atividades em todas as reuniões ordinárias. Item 6. Coordenação adjunta de grupo de trabalho. Responsável por auxiliar a coordenação de grupo de trabalho na realização das suas atividades e fornecer apoio na realização das funções do comitê. Atribuições: A. Participar das reuniões da coordenação do grupo de trabalho e coordenar quando solicitado pelo titular. B. Colaborar no acompanhamento e na execução das atividades dos GTs. C. Colaborar no monitoramento e no repasse de informação de GTs para os CENIFES quando das reuniões ordinárias do comitê. Item 7. Coordenação de comunicação. Responsável por coordenar as atividades de comunicação do comitê com a rede Arquifes, divulgar resoluções dos eventos da rede Arquifes e comunicações de interesse da rede Arquifes. Atribuições: A. Administrar o site da rede Arquifes. B. Administrar o grupo de WhatsApp da rede Arquifes. C. Publicar resoluções dos eventos da rede Arquifes no site e no grupo. D. Publicar notícias de interesse da rede Arquifes no site e no grupo. E. Colaborar na divulgação dos eventos da rede Arquifes.
administrar o site da Rede Arquivos? Ok. Item 7, letra A. Prosseguindo. Item 8. Coordenação adjunta de comunicação. Responsável por auxiliar a coordenação de comunicação na realização das suas atividades e fornecer apoio na realização das funções do comitê. Atribuições. Colaborar na administração do site da Rede Arquivos. Colaborar na administração do grupo de WhatsApp da Rede Arquivos. Colaborar na publicação de resoluções, notícias e eventos da Rede Arquivos. 9. Item 9. Coordenação de articulação. Responsável pela articulação do comitê com entes externos à Rede Arquivos, pelo levantamento de temas relevantes à Rede Arquivos e pelas ações conjuntas do comitê para a consecução dos seus objetivos. Atribuições. Monitorar e registrar ações que impactem no presente ou no futuro o trabalho dos arquivistas e técnicos de arquivo das IFES. B. Levar ao conhecimento do CENIFES o resultado do monitoramento das ações do item A. C. Realizar as ações de comunicação com entes externos à Rede Arquivos, com o objetivo de esclarecer, solicitar providências ou apoio para a realização das atividades do comitê. Item 10. Coordenação adjunta de articulação. Responsável por auxiliar a coordenação de articulação na realização das suas atividades e fornecer apoio na realização das funções do comitê. Atribuições. Colaborar no monitoramento e registro das ações que impactem no presente ou no futuro o trabalho dos arquivistas e técnicos de arquivo das IFES. B. Contribuir para que o CENIF conheça o estado do monitoramento das ações do item A. E C. Colaborar com as ações de comunicação com entes externos à Rede Arquivos, com o objetivo de esclarecer, solicitar providências ou solicitar apoio para a realização das atividades do comitê. Artigo 16º. São atribuição de todos os membros comparecer às reuniões conforme convocação. Item 2. Executar as atividades designadas pelo presidente. 3. Aprovar o calendário de reuniões. 4. Analisar, debater e votar as matérias em deliberação. 5. Revisar os minutos de documentos apresentados ao CENIFES. 6. Cumprir e fazer cumprir as decisões do CENIFES. 7. Propor a inclusão de matérias de interesse da área na pauta da reunião. 8. Realizar estudos e pesquisas, apresentar proposições, apreciar, emitir pareceres e relatar as matérias que lhe forem submetidas. 9. Propor e requerer esclarecimentos que lhe forem úteis à melhor apreciação da matéria em pauta. 10. Indicar arquivistas ou técnicos de arquivo das IFES que possam contribuir para o esclarecimento e subsídios sobre matérias constantes da pauta ou desenvolvimento das atividades do CENIF. No 10? Artigo 16, 2 e 10. Prosseguindo. Propor a realização das reuniões extraordinárias. Capítulo 6, do funcionamento. Artigo 17º. O CENIFES reunir-se-á ordinariamente a cada trimestre e extraordinariamente, sempre que convocado pela coordenação geral, ou por solicitação da maioria de seus membros. As reuniões, item 1, as reuniões do comitê poderão ser realizadas por conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação do membro e a comunicação simultânea com todas as demais presentes à reunião. Item 2. As convocações das reuniões ordinárias e extraordinárias será feita com antecedência mínima de 7 dias, cabendo aos integrantes se manifestarem a respeito da sua disponibilidade de participação, no prazo de 24 horas, após a publicação da convocação. Na hipótese de indisponibilidade de mais de 50% dos membros, a coordenação geral deverá marcar nova data. Caso a indisponibilidade seja inferior, fica a cargo da coordenação geral a decisão pela manutenção da data. Item 3. A convocação das reuniões do comitê
será efetuado via correio eletrônico para os endereços individuais de cada membro e informará a plataforma em que será realizada a data, horário de início e fim previstos e as matérias da ordem do dia. Artigo 18º. As deliberações do comitê serão tomadas pela maioria de seus membros, cabendo ao coordenador geral, em caso de empate, o voto de qualidade. Parágrafo único. As recomendações do comitê e o resultado de suas discussões serão consolidadas pelo coordenador de comunicação em um relatório a ser encaminhado à Rede Arquivo por meio do site e do grupo de WhatsApp. Artigo 19º. No que se refere às atividades de articulação, o CENIF poderá, item 1, participar de reuniões com órgãos, associações, sindicatos e entidades semelhantes, sempre que convidados por um representante. 2, participar de eventos internacionais de assuntos do interesse da Rede Arquifes. 3, agendar reuniões com órgãos públicos e privados sempre que necessário. 4, solicitar à administração federal informações sobre atos de governo diretamente relacionados com as atribuições dos integrantes da Rede Arquifes. Capítulo 7º, das disposições finais. Artigo 20º, pronto. As reuniões do CENIF serão realizadas por convocação da coordenação geral ou dos demais membros, desde que, com devida justificativa, com dia, hora, local e pauta definidos previamente. Não serão permitidas inclusões de assuntos para deliberação de última hora. Os assuntos tratados, sem que estejam relacionados na pauta de discussões, mesmo que importantes, terão caráter informativo, não deliberativo, e farão parte automaticamente da pauta da reunião seguinte do comitê. Artigo 21º. Os casos omissos a esse regimento serão resolvidos pela coordenação geral quando houver consenso entre os membros do comitê sobre a competência para decidir. Item 2 foi revogado, né? CNA, bem lembrado. E item 3, pela plenária do Enarquifes, em quaisquer outras circunstâncias, considerando ser esta a instância máxima de deliberação da Rede Arquifes. Artigo 21º, 21.1. Pronto? Ah, tá. Item 1. Aprovada a de referendo na reunião ordinária do CENIF de 15 de maio de 2018. Foi o que o Pedro já mencionou. Retificada a de referendo na reunião Arquifes no 8º Congresso Nacional de Arquivologia, em 8 de outubro de 2018. O texto será submetido à apreciação da plenária final do 6º Encontro Nacional de Arquivistas, das IFES, Enarquifes, novembro de 2019, a ser realizado na cidade de Goiânia. Aqui estão os membros participantes que compõem o CENIF. Antes de eu abrir para os destaques, eu queria só fazer uma colocação. O regimento que está aí proposto teve a colaboração do Sérgio, né, da UFOPA, no início, UFOPA. Acho que é importante falar da contribuição dele. Esse regimento ele foi pensado pelos CENIFs, além de ser uma forma de concretizar a resolução do último Enarquifes, mas também como uma forma de iniciar a discussão, é apenas uma sugestão, está aberto para que a gente possa agora discutir, ver os destaques, mas uma coisa que eu considero importante nós pontuarmos para sermos fiéis àquilo que foi proposto para hoje é o seguinte, e aí até se eu estiver errado, peço a Heloísa que me diga, mas assim, nós colocamos na programação do evento hoje discussão e aprovação do regimento CENIFs. Então, eu entendo que até o meio-dia ou a hora que nós acharmos convenientes, nós precisamos discutir e votar esse regimento. E aí, na parte da tarde, a plenária pode fazer algum entendimento diferente, mas o momento agora é para a discussão e aprovação desse regimento. Então, isso. E aí, essa discussão envolve você dizer que acha que um artigo deve ser suprimido, que você acha que um artigo deve ser alterado, ou que você acha que um artigo deve ser incluído. Fica bem aberto. A gente vai ouvir primeiro os destaques, né, de todos, e aí depois fica aberto para que cada um possa dar suas opiniões, dizer o que é que tire, o que é que bote, o que é que altere, porque, de fato, isso é uma sugestão e quem decide é todo mundo que está aqui. Vamos fazer da seguinte forma. Quem solicitou destaque vai ter 2 minutos para falar aqui. Vamos falar o texto. Não, mas vai ter que ser, porque é muito longo. Vai ter que ser porque é muito longo, infelizmente.
Tá. Sim, deixa eu terminar, que aí, assim... E aí, quem tiver para falar algo sobre o destaque, terá 1 minuto. Só a pessoa que solicitou o destaque, se alguém quiser complementar, é 1 minuto, ok? Teve alguns destaques que mais de uma pessoa solicitou, um vai vir ter 2, os outros terão 1 minuto. Perfeito? Antes dos destaques, tem a primeira colocação, que foi da Gleice, a respeito de suprimir a palavra superior. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Quando a gente fala IFES, né, que é um nome até marcante, Renato é até suspeito para falar quando fala IFES, ARCIFES, ENARQUIFES, né? O que eu posso sugerir, de repente, é colocar uma definição do que é a rede ARCIFES, que ela compõe toda, não só o ensino superior, técnico, tecnológico, e aí a gente pode fazer essa ressalva. Não sei se vocês... Não, eu acho que isso é um detalhe. A gente pode continuar com ENARQUIFES e ARCIFES e considerar o S como um plural, considerando que seriam instituições federais de ensino. E o S como um plural. Ok. Pode zerar aqui. Eu acho que, considerando que IFES é uma identidade das instituições perante os órgãos de governo, eu acho que a gente não tem que entrar aqui, né, na discussão se está correto ou não, porque é assim que a gente é reconhecido. Né? Então, eu concordo que tem que incluir mais, e eu sugiro que seja incluído na descrição, quando a gente se referir a IFES internamente aqui, né, independente do que signifique a sigla, que a gente inclua as demais instituições que compõem, mas sem alterar ou querer sugerir que esse S signifique outra coisa, porque ele é um item de identidade. É um nome forte. Concluído. Exatamente. Finalizando. Então, a proposta é manter a palavra superior e acrescentar na descrição. É isso? É isso? Não. É manter. Manter a palavra superior e na descrição ampliar a descrição. Existem instituições federais de ensino nas Forças Armadas. Nunca participaram e não vão participar. Eu acho que eles não incluem. Então, a gente depois precisa ver. Eu acho que a gente precisa estabelecer isso. Eu acho que teria que ser universidades e institutos federais de educação. Ok. Né? Assim, vamos só para poder organizar. Mantém a palavra superior ou retira a palavra superior. Foi o que ela colocou. É isso. Tá? Não, primeiro essa proposta. Então vamos votar. É isso. Manter a palavra superior. Quem vota por manter a palavra superior, levante a mão, por gentileza. Perfeito. Aprovado. Não, já ok. Tem que contar. Então, quem é contrário, levanta a mão, por gentileza. Ok. Perfeito. Mantido a palavra superior no nome. Ok. Superada essa parte, vamos para os destaques. Por favor, coloca na apresentação o 3º artigo. Rodolfo? Tem seu tempo. É o artigo 3º. Vai voltar a funcionar. Começou. São 2 minutos? Isso, começou. O caráter deliberativo, eu acho que não vem ao caso. O que a gente sempre trabalhou na perspectiva do CENIF ser um órgão de caráter executivo. Eu acho que ele pode ser consultivo, a depender da situação. Eu poderia sugerir resumir só a executivo, mas eu acho que o consultivo é válido, né? Mas o deliberativo, de forma alguma. As deliberações, elas vêm das resoluções, né? E aí o objetivo é a execução. Tá?
Alguém quer complementar sobre esse destaque? Então vamos para a votação. Calma aí, deixa a gente ir para organizar, por gentileza. Tá, é sobre isso? É sobre esse destaque? Então sim. Vai. Não, eu não. Eles. 1 minuto. Eu entendi bem a colocação do Rodolfo. Concordo que as deliberações mais importantes devam acontecer no âmbito do ENARQIFES e que não cabe ao CENIFES deliberar sobre questões importantes. Mas existem algumas questões que, por exemplo, eu me preocupo em relação a se a gente pode esperar de 2 em 2 anos. Vou dar um exemplo claro. Há 2 meses atrás, uma arquivista do Mato Grosso, não sei se do Sul agora ou só Mato Grosso, enviou para a gente o seguinte pedido. Não sei nem se ela está aqui. Olha, fiz um trabalho aqui gigantesco, construí uma situação, houve uma mudança de direção e eu preciso de alguém que me ajude. Vocês poderiam dar algum tipo de apoio no sentido de que a gente possa mandar um documento aqui para me ajudar nessa demanda específica? Era uma demanda bem específica. E aí, pela falta de normatização nossa em relação a essas questões, a minha resposta para ela foi: nós não temos competência para nos posicionarmos, nós não somos sindicato, nós não somos associações. O máximo que a gente pode fazer para você é, de repente, te ajudar a escrever algum documento por você, porque nós não podemos tomar uma decisão nesse sentido. Então, concluí, 10 segundos. Eu vi aqui no dicionário o que é deliberar. Debate com o objetivo de resolver algum impasse ou tomar uma decisão. Questionar, refletir, tendo em vista a resolução de um problema. Ação empreendida após consulta ou reflexão. Então, embora eu ache que a deliberação deva ser no ENARQIFES, eu não tiraria a palavra deliberativa. Mas eu não vou votar, porque eu acho que a gente já votou no CENIFES, mas eu queria só fazer esse ponto para reflexão, na verdade. Então, é sobre o destaque? Então vai. E além do que o Pedro falou também, existem como se trata de um regimento interno do CENIFES, existem as deliberações internas, as nossas próprias decisões, a gente precisa deliberar, sim. Ok. Segunda fala de reforço da proposta. Como? Já teve uma segunda fala. A minha proposta foi prejuízo. Não. Não, a gente vai votar agora. Ok. Ela só... É porque se a discussão de um debate, proposições divergentes, se um fala e 2 falam, já Sim. Você tem de um uma direito, proposta... você tem um direito à fala. Entendeu? Se Então, quiser. não, eu peço só para vocês tomarem cuidado com isso, assim, Não, Rodolfo, para sistematizar. é o seguinte, vou só para exemplificar o que você colocou. É o seguinte, você falou, ok, os 2 minutos do destaque, aí quem quiser fazer complementar, sendo contrário ou a favor, terá 1 minuto, se você quiser novamente, você tem 1 minuto, não vai ter 2. E quem quiser falar sobre também, não vai ter prejuízo nisso. Entendeu? Não tem prejuízo. Vamos lá. Pode falar. Não, pode falar. O caráter... Não, o caráter é consultivo e executivo. Sim. Deliberativo é execução. Óbvio que, para executar alguma coisa, se eu pegar conceitualmente a definição do dicionário, toda execução pressupõe algum tipo de deliberação. Vou enviar um e-mail ou não? Envio um e-mail, mas está respaldado por uma deliberação no sentido amplo, estabelecida, definida pelo plenário do encontro, entende? Então, juridicamente, o termo deliberativo para ir vai suprimir o papel deliberativo do encontro. Perfeito. Então, mais alguém sobre esse destaque? Não? Então vamos para a votação. É sobre esse destaque? Senta aqui. Não, se não for sobre o destaque, não vai ser pontuado. Ok. Eu concordo que Tempo. deliberativo é uma situação, concordo com ele, que precisa sempre de uma plenária. A questão é operacional. Numa situação, por exemplo, como o colega, a gente conversando ali, ele citou de exemplo, a gente decidiu que o próximo encontro seria em Goiânia. Por alguma questão técnica, não poderá ser em Goiânia. Foi decidido numa plenária. Quem decide onde será o novo local? Como que faremos para convocar essas novas deliberações dentro desse interstício dos 2 anos? Então, se a gente tirar o deliberativo, eu sugiro que a gente crie algum instrumento que faça com que a gente consiga deliberar por algum outro instrumento de comunicação numa situação dessa.
Ok. nesse sentido. Ok. Mais alguém? Então, vamos para a votação. O que foi proposto pelo Rodolfo é a retirada da palavra deliberativa, mantendo só consultivo e executivo. Quem vota pela retirada da palavra deliberativa, por gentileza, levante a mão. Conta aí, Zenob. Para a retirada da palavra deliberativa. Pessoal, é o seguinte, organizando. A proposta é a retirada da palavra. Não deram sugestão de trocar ela por outra. É a retirada ou manutenção. Manutenção, ok? Mas não foi sugerido agora. Eu estou votando nesse destaque. Entendeu? Sendo objetivo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Manutenção. Quem vota pela manutenção da palavra deliberativa? Por gentileza, levante a mão. Conta, Zenob. Zenob, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem levantou aqui? 11 e eu também. Eu também. 12, 13. Ficou. E Quem o outro? é Você não contou o outro, não? Contei, foram Então. 10 contra 13. Então, vai manter a palavra deliberativa. Ok? E uma abstenção, que foi o Pedro. Teve mais alguma outra abstenção? 1, 2, 3, 4. 4 abstenções. 5, 6. Então, vamos dar continuidade. Próximo destaque foi no artigo 5º, com a palavra Rodolfo. Pessoal, essa composição foi pensada lá quando criou-se o Arquifes. Ela não foi, digamos que, bem sucedida nas suas diferentes composições, foi sempre aquém. Mas o que a experiência demonstrou é que não é exatamente essa composição, esse formato de composição, que garante que as atividades e o que a gente propõe como resolução seja de fato executado. O que garante que as pessoas, que as resoluções que têm caráter executivo sejam executadas é a participação das pessoas, o envolvimento daqueles que se dispõem a participar e executar. Portanto, a minha proposição é que o Conselho seja composto por todos aqueles que estiverem interessados e dispostos a assumir uma determinada resolução. Que seria mais ou menos, ao invés dessa representação por região, a gente colocar as pessoas, todas aquelas que assumem a proposta, todos aqueles que são voluntários a realizar uma proposta, fariam parte do Conselho, do comitê, aliás, tá? Essa é a proposta de composição. Ao invés de representação, todos aqueles que assumirem aqui, aprovados pelo encontro, à disposição a realizar algum tipo de resolução. Alguém gostaria de complementar no destaque do Rodolfo? Sim. O microfone, por gentileza. Eu também conversei muito isso com o Rodolfo, porque eu acho que a gente não engessando, às vezes, porque um problema que a gente teve é que no Enarquifes passado a gente acabou que não tinha para completar o comitê da representação. A gente teve, inclusive, que fazer depois e ir abrindo assim uma concessão. E eu acho que essa proposta... Por que eu estou em pé, cara? E essa proposta, ela deixa a representatividade mais leve e operacional e objetiva. Então, e aí, depois, na segunda etapa, a gente vai aprimorar o que a gente estava pensando em relação a isso. Então, é só para a gente pensar do que a gente estava propondo. O Zenob e a Heloísa depois. Tá. Bem, eu acho assim, isso é muito subjetivo, né? Porque quando foi pensado, acho que na regionalização, a gente também tem os arquifes regionais. E eu acho que, como a gente tem um país que você pega do sul ao norte, nordeste, Mato Grosso, centro-oeste, enfim, né? Pega
de várias regiões, de várias universidades, vários institutos, vários centros, escolas, etc. E aí, quando você tem uma pessoa mais próxima daquele local, isso agiliza, facilita a comunicação. Tá? Então, você tem que pensar também que tem os arquivos regionais. Né? Então, quem está numa região para ir para outra, lógico, hoje temos canais que facilitam, né, como as redes sociais, telefone, enfim. O pensamento é esse. Né? Então, foi uma maneira de dar oportunidades e facilitar o acesso para quem mora em determinada região. Eu queria só complementar a proposta do Rodolfo, que eu acho que o Renato também complementou. Eu concordo que não deve ficar engessado desse jeito, mas eu acho que a gente deve colocar no mínimo 5, no máximo 10 componentes, preferencialmente com um membro de cada região. Mínimo de cada região. Mínimo de 5, desde que haja pelo menos um representante. Pessoal, essa proposta é de 10 membros, então eu estou propondo no mínimo 5 membros no total, no máximo 10 no total. Preferencialmente, porque às vezes não vai ter gente interessada da região. Tem isso também. Preferencialmente que tenham pessoas de cada região. Chegamos a entendimento. Bem, já estou adiantando. Vamos fazer a votação? Só tentar fazer um consenso. A representatividade pode ser garantida à medida que a gente, como uma espécie de cota, tá? Mas suponhamos que na região norte tenham 3 pessoas, cada uma está disposta a assumir uma resolução. Por que a gente vai restringir a 10 pessoas? Né? Porque as pessoas estão desenvolvendo, elas não podem opinar. Quer dizer, a minha proposição é que a gente garanta a representatividade regional com um instrumento de cota, então que, no mínimo, tenha um de cada região, né, que seria isso, mas que todos aqueles que estão dispostos a assumir uma resolução participem do comitê. Entendeu? Sem a limitação de 10 pessoas. Tá? Não, só aqui meio segundo. É válido, mas vamos lá, Pedro. O que a gente aprendeu no CENIFES, Tiara e Nilton? Pareto. Tá? Pareto é um fascista, velho. Espera aí. A gente está pegando só a questão dos 20% que foram realizados. Não vai entrar nessa questão de quem era, como era, qual era a atitude dele. A gente quer dizer que a frase que ele utilizou sobre os trabalhos que foram feitos por 20% das pessoas. Então, vamos para a votação aqui. Pelo que eu entendi, Heloísa, então unificou um pouco a proposta. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aqui. Vou falar como ficou. Então, seria alterar a composição que está proposta ali no artigo 5º, de representação, que hoje são 2 por região, e passaria a ser, no mínimo, 1 de cada região, com, no mínimo, 5 integrantes e, no máximo, 10. Perfeito? Sem a definição do máximo? É essa a proposta? É isso, Rodolfo? Também? Mas não era vinculado às resoluções, né? Que ele propôs? Então, tem que reformular. Vinculado ao grupo de trabalho? Desculpa, para mim não ficou claro o encaminhamento. Não ficou claro. A proposta, se eu entendi direito, que o comitê tenha ao menos um representante de cada região, que não tenha limite de participação e que os participantes do 6º em diante sejam pessoas que, na plenária final do Enarquifes, se comprometam a executar alguma das resoluções. É isso? Então, a votação seria quem concorda com esta solução ou quem deseja que permaneça a representação regional. É essa a votação. Todo mundo entendeu ou eu devo repetir? Vamos lá. Pois não. Isso. Pronto. Opção 1, texto como está. Opção 2,
que, ao invés de 2 representantes de cada região, nós tenhamos um representante de cada região como elemento mínimo, e que, além desse um representante de cada região, quem, na plenária final do último Enarquifes, se comprometer com uma das resoluções, passará a fazer parte do comitê, assim como aqueles 5. Por exemplo, se tiverem 6 resoluções, que cada um recebeu uma pessoa que quer ficar, vou assumir, então vai ter aqueles 6 que assumiram as resoluções, mais os 5, e o comitê seria 11. E se tiverem 20, seriam 25, e assim vai. Deixa eu só falar uma coisa para ajudar. É que eu acho que antes de definir esse mínimo, se vai ser mínimo 5, tem que olhar aqueles cargos. Isso. Porque o mínimo tem que ser a quantidade de cargos. São 5 cargos? São 5, Então, o resto é suplente. Cada um dos cargos tem um secretário, tem um Calma aí. adjunto. Deixa eu... me inscrevi aqui, 1 minuto. Eu entendi agora a proposta, o jeito que ficou, mas eu não concordo no final. Assim, bem claro o objetivo. Pelo que eu entendi, no mínimo 1 de cada região, ok, os 5, e aí depois seria, não tem limite máximo. Mas, obrigatoriamente, quem pegasse uma das resoluções faria parte. Essa parte eu não concordo, entendeu? Para mim, seria no mínimo 1 por cada região, e quem se predispor a participar, então. Ok. O Rodolfo está escrito aqui na frente. 1 minuto. O mínimo de uma região seria para a gente garantir a representatividade. Então, suponhamos, nós temos 10 resoluções, são resoluções de caráter executivo. Vamos supor, cada uma, 5 resoluções, cada uma das pessoas que assumiu, cada uma é de uma região. Está garantido. Então, não seriam 5 mais aqueles que assumem, não, são aqueles que assumem. Se teve 5 resoluções, e aí só assumiu gente do Norte e Nordeste, aí tem que repensar e garantir a participação, né, que alguém do Centro-Oeste, Sudeste e Sul participe, entendeu? Essa é como um elemento de cota. Cássio, só não concordo em vincular as resoluções. Essa é a minha questão, não concordo. A Gleice acabou. Eu concordo com a Gleice numa situação. A gente está pensando na representação mínima, enxugando o grupo para ser 5, mas, na verdade, a gente precisa, no mínimo, de 10 nesse grupo. Independente se esses outros 5, que serão obrigatórios, terem na composição para assumir a substituição como adjunto. Mas aí, essa questão é o seguinte, o que votar aqui agora vai ter impacto lá na frente. Por isso que a gente tem que ir nesse destaque. Se, por exemplo, ficar 5, são as funções, o restante é adjunto. Entendeu? Hoje o mínimo é 5. Mas a gente não pode permitir que só tenham 6 pessoas, por exemplo, garantindo 5 mínimo da representação e não os 10 mínimos para conseguir a execução do trabalho. Porque a gente precisa garantir 10, no mínimo, para conseguir executar. Pode ter mais de 10. Pelo menos 5. Não, pelo menos 5 representando cada região. A proposta objetiva sua é que você quer colocar no mínimo 10. Não, no mínimo 10 representantes no CENIF, sendo desses 10, no mínimo 5, um de cada região. Ok, foi registrado. Mais alguém? Mais alguém, pessoal? Não, calma aí. Não, é porque reformulou um pouco. Então, são 2 propostas diferentes. Tem essa que... Isso. São 3 agora, porque ela colocou mais uma. Da mesma... Não, é isso que eu vou falar agora. Entendeu? Uma é a manutenção do formato que está. A segunda é, no mínimo, 5 e vinculando as resoluções, o restante dos integrantes. E o que foi proposto agora é que seja, no mínimo, 10. Perfeito? Tendo, isso já está o entendimento, tendo um de cada região, no mínimo. Eu tenho uma proposta de encaminhamento, de questão de ordem. Seria melhor... Eu sugiro que a gente faça uma votação anterior a essa, pela manutenção ou alteração. Não, porque se a gente votar pela manutenção ou alteração e, por exemplo, passar a manutenção, essa discussão se esvazia. Sim. Então,
Só para avançar. Ele fez só para organizar, tá correto. Mantém e altera. Isso, e depois vai para outra. Depois vai voltar. Ok. Então, vamos para a votação, pessoal. Para manter no Sim, é só por uma questão de organizar aqui, porque se votar pela manutenção, aí não vai para as propostas, entendeu? Aí se for, vai voltar para as outras duas, é isso. Ficou claro? Ficou claro? Então, assim, vamos votar pela manutenção agora. Para manter no formato atual de representação, quem é favorável, levanta a mão. Pronto. Então, quem é contra, por gentileza? Perfeito. Agora vamos para... Uma abstenção. Uma, mais nós 4, 5. 5 abstenção. Ok. 6 abstenções. Agora vamos para as duas propostas que tem. Vai. Então, vem antes da... Gisele, por gentileza, venha, porque tem que ser antes da votação. Mulher, senta aqui. Ela quer caminhar. Um exemplo, Pedro. O CENIF será composto por 10 representantes, sendo, no mínimo, um representante de cada região. Essa é a proposta. Por quê? Eu entendo que a gente precisa pensar nas situações de intercorrências que podem ocorrer. Então, dentro dos cargos que não houve... Sem a vinculação à região. Vinculada à região... A resolução. Não, sem vinculação. Não, sem vinculação. Sem vinculação. Eu estou falando da parte de organização, de papéis de responsabilidade, que vão ter que ser distribuídos para que continue existindo o Enarquifes. Porque não é fácil organizar um evento e organizar trabalhos que estão acontecendo regionalmente. E eu acho que uma coisa que a gente foi elogiado desde o momento que chegou aqui foi o nível de representatividade que a gente consegue, né? E que a gente só consegue também porque a gente mantém uma rede ativa. Gisele, conclui. Deixa ela concluir. Não, conclui, a 10 alteração segundos. que eu sugeriria ali é que o CENIF seja composto, no mínimo, né, por 10 representantes. No mínimo por 10, é isso. Então era isso que eu tinha entendido. Ok. Sendo pelo menos um representante Sim, de cada região. perfeito. Ficou... Calma aí. Ficou... Calma aí, rapidinho. Ficou claro para todo mundo o que a Gisele pontuou? Ok. O Pedro está escrito, depois você, Rodolfo. Eu tenho uma proposta de terceira possibilidade que, ao meu ver, contemplaria aquilo que o Rodolfo sugeriu e o que a Gisele sugeriu. Texto. O CENIF será composto por, no mínimo, 10 representantes, sendo, no mínimo, um de cada região, e aí a gente poderia colocar um parágrafo único. É recomendado que aquelas pessoas que ou vão coordenar os GTs ou vão assumir uma resolução façam parte dessa composição. Seria uma terceira proposta. Como recomendação e não obrigatoriedade. Tentar um consenso, acho que você está caminhando bem. Por que não obrigatoriedade? Porque Grazi pegou uma demanda. Entendeu? Mas Ela fez um trabalho importantíssimo, que trabalhou que só uma louca. Mas eu acho que ela não quer. Tu quer? Tu tá entendendo? Então era para não vincular, porque às vezes a gente pode amarrar pessoas. Eu queria tanto fazer aquele levantamento, mas eu tenho que ir para esses CENIFs. Tu tá entendendo? Tá. Então, é bom que o cara venha. Mas se ele não quiser também, quiser fazer uma coisinha, ele faz a coisinha e não fica obrigado. Entendeu? Exato. Mas vai ficar da pessoa contribuir ou não? Sim, ela se ela, então, então, mas não é recomendado. Ela tem o direito de participar. Ela tem o direito de participar. Agora, se ela não quiser ir numa reunião, porque o que é o CENIF efetivamente, de fato? Vai ser uma reunião. Né? Então, eu não quero participar dessa reunião, tudo bem. Mas se ela assumir uma responsabilidade, ela tem o direito de participar. Né? Então, acho que numa recomendação fica assim, não, mas nesse caso aí essa pessoa não é recomendável, entendeu? Eu acho que no sentido de direito de participar. Eu não vejo que... O que significa não participar dos CENIFs tendo assumido uma resolução? Rodolfo, conclui. 10 segundos. Ok. Eu tenho uma dúvida agora, da prática.
Digamos que essa proposta passasse, né? O CENIFES vai ser 10 pessoas, no mínimo um em cada região. Se a pessoa que assume a responsabilidade quer entrar, ela entra, ok. Essa flexibilidade gera um problema prático de quórum. Por exemplo, como eu defino os quórums mínimos para as decisões que o CENIFES é deliberativo? Então, assim, a gente está tentando encontrar aqui um meio termo entre ter a representação mínima, ter a representação de quem assume a responsabilidade, não amarrar o cara que assume a responsabilidade, mas não quer estar no comitê, mas tem questões práticas que precisam ser resolvidas. Por exemplo, lá na frente eu preciso dizer quantos tem que ter na reunião. Como eu vou colocar no regimento uma quantidade mínima para uma reunião, se é tão flexível a esse ponto? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, como sugestão objetiva, eu tenho mínimo 10, mínimo um de cada região, os representantes de resoluções, que a gente poderia chamar assim, têm direito à cadeira no CENIFES, e é isso, a gente melhora o texto. Ok. Ok. Pessoal, Renato, só um minutinho. É o seguinte, a gente vai fazer uma questão aqui só para poder organizar, porque está tendo um esvaziamento, é natural. A gente vai votar essa, depois que tiver aqui o consenso, o entendimento, e aí a gente vai fazer uma parada para o almoço. E a gente retorna 1h30 e vamos continuar. Não, calma, eu estou só colocando o pessoal. Pedro, espera um pouco, eu estou colocando aqui a proposta. Sim, eu estou propondo para o pessoal, não estou colocando uma regra, não, estou propondo. Se o pessoal prefere fazer a pausa e ir para o almoço retornar, ou se os que estão aqui presentes querem continuar e a gente ainda tem alguns destaques aqui. O que é que vocês preferem? Por mim, continua. Quem quer continuar? Ok? Beleza. Não, essa vai ser concluída. Essa vai ser concluída. Eu só estou colocando uma questão porque eu estou vendo que está tendo um esvaziamento, porque o pessoal está chegando na hora do almoço. Deixa a Heloísa falar aqui, aí a gente conclui. Pessoal, eu acho que a gente tem que terminar essa para acabar de tomar a decisão, porque eu vou até ligar para o restaurante e saber até que hora que a gente poderia chegar lá. Tá? De qualquer forma, essa vai ser concluída, ok? Certo. Pode ir, Renato. E só para tentar chegar ao consenso, para a gente não precisar votar 1 e 2, a proposta como o Pedro formulou, de no mínimo 10, sendo recomendado 1 por cada região, e tal. E aí um item abaixo que seria os casos não contemplados, o comitê resolveria. Isso já está na disposição final. Então pronto, eu acho que acaba resolvendo isso aqui. No mínimo 10, né? E uma representação de cada região. Isso. Sem esse negócio de estar vinculado à resolução. Não, aí. Falei na hora errada, desculpa. Não posso, não podia falar. De qualquer forma, a gente tem que votar porque o Rodolfo colocou lá. Então, tem essa que foi colocada e do formato que o Rodolfo colocou. São as duas para ser votado. Fez. Uhum. Sim. Então, Você está de... repita a sua proposta, Pedro. O CENIF será composto por, no mínimo, 10 representantes, contendo, no mínimo, 1 de cada região, ponto. E aí, um parágrafo único. Será facultado àqueles que assumirem a execução de uma resolução da plenária final do ENARQUIFES a participação no Comitê Nacional. Posso fazer uma proposta? Me inscreve. Pedro, ó, vamos tentar aqui um consenso. Uma pessoa dentro do CENIFES, ela precisa assumir alguma resolução. Isso é ideal. Justo. Então, é essa pessoa que a gente tem que garantir que participe. Então, por exemplo, qual que é a sua função aqui no CENIFES? No que se propõe em região, fala assim, não, minha função aqui é representar a região centro-oeste. Ponto. Não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas assumam. Então, o mínimo 10, né, sendo que 5, 1 de cada região, né, quer dizer, é 1 de cada região, quer dizer, são 5. São 5. E, para participar, tem que estar assumindo uma resolução. Não é tipo, não, o que você faz aqui? Não, eu represento o Centro-Oeste. Não, você tem que...
você tem que estar responsável por alguma resolução. Vocês têm que estar envolvido. A minha preocupação é... Consegue construir assim? Você acha que faz sentido? Quem é o CENIFES é quem está executando. Conclui. A Tiara está escrita, vai. Não quer me deixar escrever. Então, na verdade, o que acontece? Se a gente for continuar com as propostas que já tem aí, dos 5 cargos, que é de coordenador, vice-coordenador, secretário, uma pessoa para articulação, coordenador de GT, já está contemplado cada um desses 5, que é o mínimo. Né? Então, assim, se eu, além de ser coordenadora de grupos de trabalho, ainda tiver que assumir mais uma resolução, fica pesado. E você está vinculando uma pessoa para ter que assumir uma resolução. Eu acho que, assim, num documento não precisa ser tão amarrado. Essa é a minha... Pode. Vamos fazer a votação. Não, deixa ele... Não, a gente está construindo. Deixa ele participar. Eu acho que as atribuições lá, elas são pertinentes. Mas é possível de fazer uma distribuição de tarefas sem necessariamente haver uma distribuição de cargos naquele formato. Então, apesar da pessoa estar fazendo executando uma resolução, é possível distribuir. Falar, olha, eu posso... Até, por exemplo, a comunicação pode ser uma resolução. A gente estabelece, a resolução manter uma comunicação permanente via um website. Resolução tal, é essa resolução. Quem é o responsável? Aí esse sujeito assume a comunicação, está implícito por conta da resolução. Entende? Para a gente não criar um corpo diretivo que só tem aquelas atribuições. Não que aquilo seja pouco, Conclui, mas Rodolfo. aquilo é responsabilidade de todos. Eu queria fazer a colocação sobre essa fala do Rodolfo o seguinte, bem respeitosamente. O seu modelo é ideal, maravilhoso, mas a nossa experiência prática diz que ele não funciona. Porque assim, o que você está propondo é massa demais, mas o povo não faz. Então, tipo assim, vou perguntar agora uma coisa assim, só para uma questão de consulta. Quem aqui quer entrar no CENIFES? Uma pessoa. Aí, tipo assim, tu está entendendo? Então, tipo assim, é muito massa o que você está propondo, seria maravilhoso. De fato, eu acho que seria o melhor cenário é o que você está propondo. Mas as pessoas não querem sequer fazer uma publicação num blog. Entendeu? Então, assim, se eu vinculo essa estrutura a esses negócios, a essas resoluções, é capaz de a gente fazer muito menos do que a gente já consegue fazer. Então, minha proposta é objetiva. Que o CENIFES tenha o mínimo de 10, que seja um de cada região, no mínimo, e que, parágrafo único, a gente tem que ver melhor o texto, mas que, assim, preferencialmente, aquelas pessoas que se prontificarem a assumirem GTs ou resoluções, porque, na verdade, os GTs são execuções das resoluções, né, que possam ter, sei lá, prioridade. A gente pensa rever o texto, mas a minha proposta é que a gente consiga contemplar o desejo da Gisele, o desejo seu, e a reflexão do Renato, e a reflexão prática, porque isso aqui é fruto de uma reflexão de quem está vivenciando nos últimos 2 anos muito mais problema do que solução. Então, assim, a proposta, que o CENIFES tenha um mínimo de 10, que seja um de cada região, e que seja recomendado ou favorecido que aqueles que assumem GTs ou assumem execução de resoluções possam ter um assento no comitê. Então, temos 2 propostas. Uma última tentativa de consenso. Vamos tirar, então, o mínimo 10. A gente verifica depois, mas a gente mantém, vamos supor, os 5. Não, porque se tem um que está disponível, porque, se a gente não tem pessoas, você falou que só tem um disponível, então não vai rolar o CENIFES, né? Então, se a gente não tem pessoas dispostas a fazer a executar as resoluções, a gente nem tem que votar a resolução. Então, pressupõe, quando alguém vem propor uma resolução, que ele tem que estar disposto, no mínimo, ele mesmo assumir a fazer aquilo. Né? Não jogar para outro grupo fazer. Esse é um problema de associação. Eu tenho, 6 ou 8 anos de experiência em associação. Isso é um problema, transferência da responsabilidade. Então, eu acho que, tentando caminhar no conselho, a gente mantém os 5, que serão os representantes das regiões,
né? E aí o resto da composição são aqueles que assumem resoluções. Porque aí, senão vão ser 10, podendo haver, inclusive, um disparate das regiões, e mais 10, mais quem está fazendo resolução. Tem consenso ou não? Ok. Rodolfo, é o seguinte... Não, Pedro, é o seguinte, eu entendi, concordo com muita coisa que você falou, mas sem querer ser muito pragmático, a gente tem duas propostas, entendeu? Nós temos duas propostas. A que o Rodolfo postulou, que está vinculada às proposições, e temos a outra que foi construída conjuntamente, que o Pedro leu por último. Acho que a gente tem que votar as duas. Correto? Pode ser assim? Então... Uhum. Não, foi consenso que foi com a Gisele, o Renato e o Pedro formulou aqui a proposta. Eu não concordo com o mínimo de 5. Oi. Eu não concordo com o mínimo de 5. Entendeu? Então fecha essa proposta. Vamos ver aqui. Vamos votar. Vamos votar. Não, então, Rodolfo, vamos votar. Eu vou votar dele. Mínimo de 5, mínimo de 10. Não, a gente... Não, então, a gente vai votar... A gente vai votar do Pedro. A proposta do Pedro aqui. E tem também a sua. Você quer retirar a que você colocou? Mas a do Renato é a que está... Sim. Não, o Renato só falou no final que os casos omissos serão decididos, é o que já está lá no final. Eu também fiz uma proposta, né? Tem. Não, sim, a gente está construindo um entendimento. Renato, você quer colocar outra proposta que é diferente da do Pedro? Sim, então é isso. A minha proposta é tirar o parágrafo que eu tinha feito aqui. Ok. Sem o parágrafo. Sem o parágrafo. Então a gente vai votar... Não, já foi... Essa primeira votação já foi, é para alterar. Agora, de alteração, é a proposta que o Pedro colocou. Repete ela para a gente abrir a votação. Bem bonitinho. Proposta 1. Não, só tem ela? A proposta. Que o CENIF seja composto por, no mínimo, 10 pessoas. É a primeira coisa. Que, dentre essas 10 pessoas, tenha, no mínimo, um de cada região. É isso, acaba aí. E o parágrafo único você tinha falado? Não, isso tirou, excluiu. Calma. Isso. 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 Pra mim é essa aí. Pedro. Tem que falar no microfone, senão o pessoal lá que está assistindo não consegue escutar. Então, vamos votar. Pela proposta do Pedro, que ele falou agora, quem é favorável, por gentileza, levante a mão. Não, gente, espera aí. Nós construímos... Não, gente, é assim mesmo, tá? É assim mesmo. A gente construiu com aquele parágrafo. É facultativo. Não, mas aí o pessoal apelou, o que aconteceu? Quem que apelou? Não, porque no meio da discussão a gente estava construindo. Aí, de repente... não, agora... Entendeu? Com parágrafo sem parágrafo. É isso a votação? Eu tenho uma ideia, uma proposta. Chega aqui. Calma aí. O CENIF deverá ter 10, no mínimo. Deverá ser um de cada região, no mínimo. E as outras 5 vagas... Não, tá errado. Eu acho que é uma com parágrafo. É facultado o direito... Aliás, facultado não, né? Tem o direito de participar do CENIF todos aqueles arquivistas e técnicos que assumem a responsabilidade de execução de uma resolução. Então, novamente, só sem querer ser pragmático. Então, eu tinha perguntado se tinha outra proposta, falou que tinha retirado. Agora está fazendo novamente a proposta. Calma. Tá fazendo, então, nós temos duas possibilidades. Uma com o texto só do artigo e outra com o parágrafo. Correto? Então, a gente tem duas possibilidades. Perfeito? E aí a gente pode votar uma com o parágrafo de acordo com o que o Rodolfo colocou agora e a outra sem o parágrafo. Perfeito? Então, vamos para a votação? Então, isso. A proposta inicial, eu não vou ficar repetindo porque
já está posto. Então, assim, quem é favorável a somente o texto do artigo sem o parágrafo, levante a mão, por gentileza. Isso. Conta aí, Zenobio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E quem... Abstém. Abstenção? Calma. Calma. Vocês estão com fome, E hein? quem vota contra? Desculpa. Já estou com fome também. Quem é a favor com o parágrafo, conforme o Rodolfo colocou? Conta. Conta direito. Tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Então é o seguinte. Ganhou, foi conforme o Rodolfo colocou. A gente vai anotar para fazer o texto da melhor forma, mas acho que ficou claro para todo mundo. Agora eu quero colocar outra situação. Aí, para abrir, até eu gostaria que a Heloísa viesse aqui para... Você conseguiu falar com o pessoal do restaurante? 1h30. Então, eu acho que a gente tem que fazer a pausa e retornar, porque senão o pessoal não vai almoçar. E aí a gente dá continuidade. E aí a gente avança do ponto que parou, perfeito? Obrigado.